Vamos estudar a língua portuguesa, essa disciplina que para muitas pessoas pode parecer um bicho de sete cabeças. Eu vou descomplicar ela agora para você. E a gente vai começar com interpretação de textos, que é uma matéria fundamental para qualquer concurso. Porque você não vai interpretar o texto somente na categoria de língua portuguesa. Toda a sua prova, em todas as questões e todas as áreas, precisa ser bem interpretada para que você realmente reconheça o que a questão está pedindo e você possa responder corretamente, sem cair em pegadinhas aí. Algumas palavras e expressões a banca pode usar para poder confundir a sua cabeça, candidato. Então, muita atenção. Essa é a nossa primeira e uma das mais importantes matérias para que você domine toda a sua prova. Então, vamos lá. Interpretação de texto. Chega de dúvidas na hora de interpretar os textos, tá bom? Eu vou descomplicar aí para vocês, começando com algumas regrinhas que precisam ser postas em práticas. Sempre manter a calma, certo? Para toda a prova, porque o nervosismo acaba fazendo a gente confundir muitas questões aí dos enunciados. Então, primeiro nós devemos ler e reler até que haja um entendimento total. Então, você pode ler o texto, a questão, uma vez e não compreender totalmente o que ele está pedindo. Você vai ler e vai reler, sem se preocupar tanto com o tempo, né? Você, claro, precisa organizar a sua prova aí, dividir o número de minutos que você tem pelo número de questões para você ter uma base de quanto tempo você pode passar mais ou menos, mas sem se aterrorizar, porque se você for muito na pressa, você pode responder errado. Então, leia e releia até que você realmente tenha entendido. Grife as palavras importantes, pega ali a sua caneta ou seu lápis e coloca palavras que você acha importantes no contexto daquela questão, tá? Palavras desconhecidas também, para que depois você venha a pensar se você encontrar um sinônimo. Por isso que é muito importante a gente ter um bom vocabulário para a gente reconhecer todas as palavras que estão colocadas ali, porque a banca também pode usar palavras mais rebuscadas e complexas e você não compreender por não saber o significado, né? Mas você pode ver alguma palavra sinônima e associar. Também temos que ler todas as alternativas das questões, mesmo, gente, que pareça que a gente já encontrou a resposta. Por exemplo, eu começo a ler a questão e aí, na primeira alternativa, letra A, eu já acho que é correta, eu já marco e deixo de lado as outras alternativas. E pode acontecer também questão de pegadinha em que vocês vão ver mais à frente, eu trouxe exemplo para vocês, de alternativas que não estão necessariamente erradas, mas que não respondem ao que o enunciado pede. Então, por isso que você precisa ler todas as questões, porque existem questões mais certas do que outras. Isso pode acontecer também na sua prova de concurso, tá? Então, leia todas as alternativas para que você marque com segurança aquela que você acha que responde corretamente ao que a questão pede. Então, vamos lá, já trouxe um exemplo aqui para vocês, porque é muito bom a gente ir estudando e praticando e vendo na prática e vendo questões de provas anteriores para a gente ver realmente como essa questão pode chegar até a gente e nos prepararmos melhor. Então, é claro que eu trouxe aqui também muitos exemplos para você. Vamos começar com essa questão que foi da banca FGV 2024, tá? Uma prova para técnico em enfermagem. Leia o texto a seguir. A vaidade está tão arraigada no coração do homem que um soldado, o ajudante de um soldado, um cozinheiro, um porteiro, todos vivem a se gabar e a procurar admiradores. E mesmo os filósofos desejam tê-los. E aqueles que escrevem contra a vaidade desejam ter a glória de escrever bem. E aqueles que leem o que estes escreveram desejam a glória de ter lido isso. E eu, que escrevo este ataque à vaidade, talvez alimente também o mesmo anseio de glória. E talvez também os que leem isto. Pascal. Então, veja um texto complexo, cheio aí de pessoas, né, elementos sendo elencados, e ele está falando aí sobre uma questão central. Então, eu já começo perguntando a vocês sobre o que o texto fala, se você pudesse resumir aí o tema central, do que é que muito se falou nesse texto que a gente acabou de ler. Sobre a vaidade do homem, vê que ele cita aí a vaidade entre vários elementos do texto. Quais elementos são esses que estão presentes? Então, eu vou pegar lá do texto essa resposta, tá? Vários tipos de pessoas estão presentes. Soldado, o ajudante do soldado, o porteiro, filósofos, os que escrevem contra a vaidade,
os que desejam a glória de ler um bom escrito. O escritor diz, entre outras palavras, e eu que escrevo esse ataque à vaidade. Então, a partir dessa frase, dessa expressão, eu já pude interpretar o tema central do texto sobre o que Pascal está falando. Então, depois dessa minha interpretação, assinale a opção que apresenta a afirmativa adequada ao seu significado ou estruturação. Alternativa A. O primeiro período mostra que a vaidade está presente em todos os homens, mas principalmente na classe mais humilde. Você vai ler essa alternativa e você automaticamente vai lá no texto buscar, ver se essa informação procede. Porque é isso que tem a ver com a interpretação do texto, né? Não é o que eu penso ou o que eu acho, mas sim o que está ali escrito, só que pode estar subentendido, então eu preciso interpretar. Então eu leio essa primeira alternativa, eu já vou lá no meu texto buscar, se for isso mesmo, tá? B. O sinal mais evidente da vaidade é a necessidade íntima de termos admiradores de nosso trabalho. Novamente, você vai lá ver se essa alternativa confere. C. O fato de incluir os filósofos entre as vítimas da vaidade mostra a baixa consideração do autor do texto por eles. Ou D. Os que escrevem contra a vaidade têm consciência plena de sua própria vaidade e se orgulham dela. Então, eu trouxe para vocês essa questão comentada, certo? Então, depois que você analisa aí, você escolhe uma opção e agora eu vou te dizer qual é a opção correta e por quê, tá? Para que você entenda aí nos próximos textos, você possa usar isso como base para suas próximas interpretações. Então, sempre se perguntar sobre o que o texto fala, quais elementos estão presentes, grifar as palavras importantes, para quando você for responder, você ter mais facilidade. Então, nessa questão, gente, a alternativa A não pode estar correta, porque em nenhum momento o autor enfatiza que a vaidade está mais presente em pessoas humildes. Então, eu não tenho como dizer que o autor disse que a vaidade está mais presente em pessoas humildes, se em nenhum momento do texto, nem de forma subentendida, isso está sendo dito. Então, é como se eu fizesse uma falsa afirmação aí. O autor não quis dizer isso. A alternativa B é a correta porque o autor cita classes trabalhadoras e diz que todos vivem a se gabar e a procurar admiradores. Então, a alternativa está correta quando fala que o autor disse isso, né? Que as pessoas realmente... Ele elenca pessoas de várias categorias, justamente para falar que isso não está mais presente em uma classe específica, e dizem que todos vivem a se gabar e a procurar admiradores. Então, veja que eu trouxe isso entre aspas, né? Porque foi exatamente o que o autor disse. Eu retirei isso do texto e pude responder corretamente a alternativa B. Já a C está incorreta porque o autor inclui os filósofos entre as vítimas da vaidade, a fim de mostrar como todos estão suscetíveis a isso. Então, foi o que eu acabei de falar sobre a alternativa B, né? Que ele englobou várias classes, né? Da pessoa mais pobre à pessoa mais rica, e dizer que todos são vítimas da vaidade, né? Em diferentes graus, mas todos são vítimas. Inclusive ele e eu e você que estamos lendo esse texto. Ele diz isso também lá no final do texto. Então, ele engloba todo mundo. E a alternativa D está incorreta porque não foi exposto que as pessoas de fato se reconheçam como vaidosas. Não, muitas pessoas acham que são perfeitas, que não têm defeitos e que não são vítimas da vaidade. Tem pessoas que nem sabem realmente qual é o conceito da vaidade. Às vezes, alia isso somente a estética. Quando a gente fala vaidade, as pessoas pensam que é se arrumar, se pintar, enfim. Então, o texto não diz que as pessoas de fato reconheçam. Então, eu não tenho como afirmar essa alternativa, tá? Então, essa foi a primeira questão comentada para vocês verem como é que funciona a interpretação de texto. Vamos para mais uma, dessa vez do Enem de 2012. Você vê que no Enem eles usam vários tipos de texto também, então é um bom exemplo para a gente trazer, certo? Ele era inimigo do rei, nas palavras de seu biógrafo Lira Neto, ou ainda um romancista que colecionava desafetos, azucrinava Dom Pedro II e acabou inventando o Brasil. Assim era José de Alencar, 1829 a 1877, o conhecido autor de O Guarani e Iracema, tido como pai do romance no Brasil. Além de criar clássicos da literatura brasileira com temas nativistas, indianistas e históricos,
Ele foi também folhetinista, diretor de jornal, autor de peças de teatro, advogado, deputado federal e até ministro da Justiça. Para ajudar na descoberta das múltiplas facetas desse personagem do século XIX, parte de seu acervo inédito será digitalizada. Texto por História Viva, número 99 de 2011. Então veja que esse texto aí falou, né, sobre um grande escritor, José de Alencar. E pode-se observar que o texto descreve esse escritor, destacando a sua grande contribuição para a literatura brasileira e outros ofícios que ocupou, né? Então ele fala aí sobre várias ocupações de classe trabalhadora que o José de Alencar já se enquadrou, né? Ele já trabalhou com várias coisas e, dentre essas coisas, ele contribuiu muito para a nossa literatura brasileira. Ele é um escritor conhecido aí, esses livros são muito lidos nos colégios na época aí do ensino médio, na disciplina de literatura. O texto também informa que parte do seu acervo será digitalizada para que suas múltiplas facetas sejam conhecidas. Então ele dá essa informação para a gente, né, de algo que vai acontecer e o porquê que isso se justifica, né? Por que eles vão estar fazendo essa digitalização? Portanto, com base no texto que trata do papel do escritor José de Alencar e da futura digitalização de sua obra, depreende-se que, o que é depreender? É entender o que a gente pode tirar aí desse texto. Então, novamente, ele está te pedindo uma interpretação. A digitalização dos textos é importante para que os leitores possam compreender seus romances. B. O conhecido autor de O Guarani e Iracema foi importante porque deixou uma vasta obra literária com temática atemporal. C. A divulgação das obras de José de Alencar por meio da digitalização demonstra sua importância para a história do Brasil imperial. D. A digitalização dos textos de José de Alencar terá importante papel na preservação da memória linguística e da identidade nacional. Ou o grande romancista José de Alencar é importante porque se destacou por sua temática indianista. Então, gente, vocês leram o texto comigo, vocês entenderam aí sobre o que o texto estava falando, descrevendo o escritor José de Alencar, falando sobre os seus ofícios, né, as classes trabalhadoras que ele já se enquadrou enquanto ele trabalhava, o que é que ele ocupou, né, quais papéis ele ocupou. O porquê que essa digitalização vai acontecer, né? No que isso vai ser benéfico. Então, ele trouxe aí um apanhado geral e a gente pode depreender, compreender várias coisas sobre isso. Quando a gente lê essas alternativas que a gente acabou de ler, a gente pode ficar em dúvida por quê. Não há Observe, né, que há alternativas que não apresentam respostas falsas. Então, que facilmente você poderia ler e pensar, não, essa daqui é a correta e marcar. Mas lembra que lá no início eu disse para vocês que é importante ler todas as alternativas para você saber. Às vezes o enunciado vai pedir a resposta mais correta. Como é que isso vai funcionar? Sempre você precisa se atentar ao que o enunciado pede. Por quê? Eu posso ter respostas que eu vá lá no texto e confirme que é verdade, mas que não é necessariamente o que o enunciado está pedindo. Então, o que o enunciado pediu aqui é que você responda sobre o papel do escritor e da futura digitalização da sua obra. Então, no final do texto, você vai ver o porquê que ele diz que essa digitalização vai acontecer. Quando eu tenho essas alternativas aqui, né? Eu posso dizer, por exemplo, que o autor foi conhecido, sim, por sua vasta obra literária com temática atemporal. O que quer dizer atemporal? Que eu posso ler em qualquer época e ver que ainda é real aquilo que ele falou, né? Então, uma temática que não se limita apenas à época em que foi lançada. Aí eu poderia marcar a letra B, mas não é sobre isso que o enunciado está pedindo. Ele quer falar sobre a digitalização das suas obras, porque é esse fato que vai acontecer. Esse texto foi feito para nos enunciar justamente isso. Então, sempre atente-se ao que a questão quer saber. A alternativa correta é a letra D, porque essa alternativa responde corretamente a pergunta feita, né? Então, a letra D diz que a digitalização dos textos de José de Alencar terá importante papel na preservação da memória linguística e da identidade nacional, que é exatamente o que diz aí os últimos versos
desse texto. Então, às vezes, basta você ir lá no texto, confirmar as informações e confirmar se é isso que a questão está pedindo, e aí você vai responder tranquilamente, corretamente, as suas questões de interpretação de texto. Vamos agora para o nosso segundo assunto, que é tipologia textual e gêneros textuais. Afinal, o que é tipologia textual? São diferentes formas e tipos de textos que variam de acordo com a intenção comunicativa, ou seja, a depender do que eu quero falar para o leitor, eu vou usar diferentes tipos de texto, né? Porque cada um vai ter uma função. Um texto pode ter mais de um tipo textual, justamente a depender da minha intenção linguística, mas geralmente algum tipo predomina. Então, se eu tenho 2 ou 3 tipos de texto em um mesmo texto, geralmente um vai se sobressair, né? Vai tornar aí um tema central do texto. Então, são esses tipos: o narrativo, que é aquele que narra, conta histórias, fatos de forma sequencial, né? São as histórias. A gente tem aí alguns tipos de texto narrativo, daquele que a gente conta para criança, né? Que estão aí nos livros infantis, como um exemplo. Temos também o texto descritivo, que descreve algo ou alguém a ser visualizado pelo leitor. Então, é aquele texto que traz detalhes, características sobre algo, sobre um objeto, sobre uma pessoa, para que o leitor, quando ele estiver lendo, ele possa visualizar essa imagem, né? Tornar a imaginação dele real a partir daquilo que está sendo lido ali naquele texto. Temos o tipo expositivo, argumentativo, dissertativo, que são 3 categorias aí que se envolvem, né? Que tem características muito comuns, então a gente engloba em apenas um tipo textual. Esse texto tem a intenção de expor alguma coisa, alguma ideia, explicar, argumentar a fim de convencer. Então, ele traz fatos, argumentos, né, coisas para poder fazer com que o leitor concorde com aquilo que ele está dizendo. Então, é uma ideia a ser defendida, se nós tivéssemos que resumir esse tipo de texto. Temos também o texto instrucional, injuntivo, né? Tem esses 2 nomes, que ele tem o objetivo justamente de dar instruções, de orientar. Então, o nome já diz, instrucional. Vamos ver aí alguns exemplos e vocês vão ver que tem alguns que são bem claros, como esse instrucional, uma receita, né? Que está nos dizendo passo a passo de como fazer uma comida. É um texto instrucional, certo? É um texto que ele me dá um passo a passo, ele me diz o que eu tenho que fazer, então eu estou sendo orientado por aquilo. Um manual, né? Um manual de um aparelho que diz exatamente como usar, como montar, como desmontar, também é um texto instrucional. Então vamos ver alguns exemplos para que isso fixe mais ainda na cabecinha de vocês. A receita de bolo, né? Como eu já trouxe aqui, é um texto instrucional, já que existe um passo a passo para que o leitor siga e realize a receita com sucesso. Reportagem sobre o desaparecimento no jornal é narrativo, pois o repórter ele descreve os fatos para o leitor. Então, ele está narrando, né? Como foi que aconteceu, toda aquela trajetória, até aquela pessoa desaparecer, quais foram os últimos passos, como é que está sendo a investigação. Então, ele está narrando. Anúncio de carro no jornal é descritivo, pois há uma descrição de características do carro a ser vendido. Então, eu vou anunciar um carro, eu tenho que dizer, né, as características dele, do funcionamento, características estéticas, a cor, o ano. Então, eu estou descrevendo para que o leitor, quando ele leia, ele se identifique com o carro ou não, tá? Observe que em um mesmo veículo de informação pode haver vários tipos de texto, certo? Eu tenho aí a bula de medicamento como um texto instrucional também, porque a bula do medicamento vai lhe dar informações, né? Ele vai ser descritivo também, porque ele vai descrever o medicamento, ele diz aí a estética dele, se o comprimento é redondo, se é em forma de cápsula, se é realmente comprimido, mastigável ou não, sublingual. Vai caracterizar, vai dar características farmacológicas também, vai dizer o efeito, várias informações tem na bula de medicamento, entre elas a posologia. A posologia é justamente o modo de usar. Então, a depender da doença a ser tratada, a depender da idade da pessoa, vai ter ali uma dose, vai ter um tempo, né, da frequência, justamente o tempo de intervalo entre uma dose e outra. Então, a bula de medicamento também pode ser instrucional, porque está
me dizendo como utilizar aquele medicamento, está me dando instruções, né? Então é como se fosse um manual também. A redação do Enem é um texto argumentativo. Quando você vai fazer a redação do Enem, você precisa defender uma ideia, você precisa usar fatos e argumentos para que a pessoa que esteja lendo seja convencida daquela ideia. E é justamente a sua capacidade de argumentação que vai lhe dar uma boa nota ou não, né? Por aquelas pessoas, aqueles professores e corretores que estão corrigindo a sua prova, que vão avaliar entre a gramática, os vícios de linguagem, as expressões, o tipo de vocabulário que você usa, né? Você seguir a métrica da redação, também as características de quantidade de linhas para cada parágrafo, certo? E entre eles a sua capacidade argumentativa, que é, se não, a coisa mais importante, né, do texto. Você, além de escrever bem, você precisa também escrever realmente aquilo que está sendo pedido, né? Aquela ideia a ser defendida precisa ser defendida. Você não pode fugir do texto nem do tema central, certo? Então é justamente responder novamente ao que a questão está pedindo. Então, numa redação você precisa corresponder, né, aquela argumentação sobre aquele tema, e numa interpretação de texto, como a gente está fazendo agora, você precisa também responder ao que o enunciado pede, tá? E você precisa encontrar essas informações dentro do texto, porque é justamente uma interpretação, não é o que você acredita que seja, tá certo? Mais ou menos assim. Uma fábula, narrativo, né? Justamente aqueles textos infantis, aqueles textos que utilizam muitas características, detalhes sobre as pessoas, sobre o lugar, certo? Para que a criança imagine. Quando a gente lê, né? É muito importante que a gente consiga fazer uma imagem daquilo que a gente está lendo. Então, se o autor descreve bem, detalha bem, você tem mais facilidade de colocar essas características aqui na sua cabeça e formar essa imagem. Os textos ditos por candidatos à presidência. É um texto argumentativo, né? Porque ele quer convencer você de que ele vai atuar de forma excelente, de que ele vai defender a sua cidade ou o seu país, seja do que for, que ele vai cumprir o seu papel de forma exemplar e que você pode acreditar neles. Então, ele vai dar vários argumentos para te convencer de que ele merece o seu voto. Então, um texto é argumentativo, sim. Vai ter outros tipos, sim. Ele pode usar descrição, pode usar narração para dizer, por exemplo, alguma coisa que ele já fez no passado e usar isso como argumento. Mas o tipo textual mais predominante desse tipo de texto é o argumentativo, porque no final a maior intenção dele é argumentar para ter o seu voto. Então, na hora de interpretar, vocês têm que ver também qual é o tipo que predomina, né? Qual é a característica mais marcante. Para que quando uma questão pergunte a você o tipo textual mais marcante, você poder ver nessas características que se encaixa em tal categoria. Então, as tipologias textuais caracterizam-se por aspectos linguísticos. Foi o que eu acabei de falar sobre as características mais marcantes. Conforme você vai vendo na prática os exemplos, você já vai absorver quais características são essas. Então, fica tranquilo. Cada tipologia é marcada por características predominantes e que não são fixas, ou seja, pode variar, mas você vai entender no contexto do texto que você está lendo. O texto narrativo, por exemplo, apresenta verbos de ação demarcados no tempo do universo narrado e também advérbios. Ou seja, se eu estiver falando sobre o passado, né, eu vou usar verbos no passado, do presente da mesma forma e do futuro também. E os advérbios aí, que são palavras que também são utilizadas para poder fazer esse elenco com os verbos, né, poder alencar. Então, os verbos de ação, por que eles são mais predominantes? Porque geralmente a gente está narrando algo que está acontecendo, o que aconteceu. Então, a gente precisa usar verbos de ação para poder marcar, né, esses textos. Um exemplo para vocês. Ele estava caminhando rápido quando ela chegou. Então, caminhando aí é nosso verbo de ação principal, né? O que ele estava fazendo foi caminhando. E rápido é um advérbio, né? Que está mostrando justamente o modo como ele estava caminhando. Ele poderia estar caminhando lentamente. Lentamente seria o advérbio. Nesse caso, rápido é o advérbio que caracteriza a velocidade do caminhar dele. E ele ainda completa quando ela chegou. Então, diz que no momento em que ele estava caminhando rápido, ela chegou. Então, aí é uma frase super narrativa que você vê vários elementos, né, característicos desse tipo de texto.
Já o texto descritivo possui tempos verbais geralmente no presente ou pretérito imperfeito. Exemplo, tinha a pele de veludo, macia e negra. Então, esse tinha é um verbo que está no passado, né? E ele está caracterizando o tipo de pele da pessoa. Olha, ele trouxe 3 adjetivos: veludo, macia e negra. Então, eu estou descrevendo. Quando eu imagino a pele, eu já imagino ela com esse aspecto dessas características que ele trouxe. O texto expositivo, argumentativo, dissertativo possui predominantemente o tempo presente do indicativo. Então, a gente fala mais de agora, né? Quando a gente usa aí o texto do Enem como exemplo, eu estou falando de uma coisa que precisa ser feita, né? De algo que é necessário agora. Geralmente a gente está falando de mudanças, de melhorias na sociedade, né? Se fala muito sobre a coletividade, sobre esses temas aí centrais que englobam todo mundo. Então, no texto do Enem, geralmente ele faz a gente propor uma solução para algum problema que esteja acontecendo. Então, por isso que eu uso muito presente, porque eu quero falar do que está acontecendo agora e do que deve ser feito no futuro para melhorar a situação atual. Então, eu trouxe esse exemplo. Faz-se necessário investir em políticas públicas. Olha, é um dos assuntos principais quando a gente fala, por exemplo, de texto do Enem. Né? Políticas públicas de saúde, de educação, né? Aí vou englobar várias esferas da sociedade. Eu estou dizendo, faz-se necessário. Então, eu estou querendo convencer você que você também pense que esse é um tema emergente, de que eu preciso de investimento em políticas públicas. Já o texto injuntivo apresenta ações de forma sequencial, verbos no imperativo, infinitivo ou futuro do presente. Porque se eu estou te dizendo como fazer, eu estou te orientando, eu preciso utilizar verbos no imperativo, que é aquele verbo que nos manda fazer alguma coisa, né? Faça, corte, quebre, misture, tudo isso eu estou usando o imperativo para dizer a você o que você deve fazer. Então, quando eu estou te instruindo, eu preciso usar esses verbos e de forma sequencial, né? Eu preciso dizer o primeiro, o segundo, o terceiro passo de forma organizada. Então, eu trouxe o exemplo: puxe o ar pelo nariz e solte pela boca. Eu estou lhe dando uma orientação simples e isso faz com que o meu texto seja injuntivo, instrucional, tá bom? Muito simples, né? Tipologia textual. E agora vamos ver o que são gêneros textuais, né? Esses temas são estudados juntos, porque eles se complementam. Os gêneros textuais são situações concretas da comunicação, formados por um ou mais tipos textuais. Então, o tipo textual vai levar à formação do gênero textual. E vocês vão ver nos exemplos como isso acontece. Tá? Os gêneros textuais possuem tema, forma composicional e estilo que os diferenciam. Para titular, ou seja, para dar o título aos gêneros, nós devemos avaliar os interlocutores, o contexto da mensagem, a linguagem e o meio de divulgação. Quando eu interpretar todos esses fatores, eu vou poder nomear aquele gênero textual. Eu vou dizer, esse é esse gênero textual aqui, por conta dessas características. Cada gênero, gente, visa cumprir algum papel social. Foi o que eu falei lá desde o início do objetivo. Cada texto ele tem um objetivo, né? Então, eu vou classificar de acordo com esse objetivo. Textos no mesmo objetivo estão na mesma categoria e assim sucessivamente. Então, eu preciso entender qual é o objetivo, né? Qual é justamente esse papel social desse texto. E aí sim, eu vou poder nomeá-lo, né? De acordo com algum dos vários gêneros que nós temos disponíveis, tá? O vocabulário escolhido e a estrutura do texto também variam. Alguns exemplos de gêneros textuais são o romance, a fábula, a bula de medicamento, as notícias, o artigo de opinião, o diário, o debate. Então, eu posso ter aí, por exemplo, né? A bula de medicamento, como eu disse para vocês, que a gente tem vários tipos textuais presentes nesse tipo de texto, né? Eu tenho aí tanto a descrição do meu medicamento, dos efeitos dele, como eu tenho também instrução, me dizendo como eu devo, né, utilizar a minha posologia. Tenho 2 tipos textuais aí, no mínimo, que eu já identifiquei para vocês, e o gênero dele é a bula de medicamento.
O que é a intergenericidade? O nome já diz, inter é aquela coisa que se complementa, né? Que está aí envolvido. Genericidade tem a ver com gênero, então é a presença de mais de um gênero no mesmo texto. Por exemplo, o gênero de história em quadrinho com o gênero de anúncio publicitário. Então, eu tenho esses dois gêneros aí, certo? No meio que foi utilizado para atingir o público-alvo. Então, quando eu tenho um texto em tal lugar, ele vai aparecer para certos tipos de pessoa, né? Então, quando eu coloco um gênero, né, alguma coisa, num livro de uma categoria tal, eu às vezes limito o meu tipo de público, porque apenas aquela categoria tal vai poder ter acesso àquele texto. Quando eu coloco o meu texto no outdoor, por exemplo, que eu estou andando de carro, que eu estou andando de ônibus ou até mesmo a pé e eu passo, eu tenho um público-alvo muito maior. Então, quando eu utilizo aqui, por exemplo, uma história em quadrinho, eu sei que várias pessoas de várias idades podem ter acesso a esse tipo de texto, mas principalmente os mais jovens são o público que utiliza mais, consome mais esse tipo de texto. E qual foi a mensagem passada? Não fume, faça como o personagem acima e liberte-se do vício. E aí ele usou a imagem aí de uma pessoa jogando a carteira de cigarro no lixo e usou esse meio, né, que é a história em quadrinho, para atingir justamente o público-alvo. Vamos agora para o nosso próximo assunto, a nossa ortografia oficial, muito importante para a gente saber em todo tipo de prova, todo tipo de concurso. Se você for fazer uma redação, né, se você for responder perguntas abertas, você precisa sempre saber da ortografia. Ortos significa direito e grafia escrita. Então, é uma escrita correta, seguindo aí as normas da gramática. Nessa parte aqui, muita gente detesta aprender regras, mas vocês vão ver que com a prática, e principalmente se vocês fizerem as questões, né, responderem justamente os exemplos que forem colocados, vocês vão fixar isso de uma forma muito mais fácil, muito automática, digamos assim, porque quando a gente pratica, a gente exercita o nosso cérebro para justamente gravar realmente aquelas características. Então, regras você vai fixando e gravando conforme você vai lendo e aprendendo sobre, claro, respondendo as questões. Então, vocês vão ver que são regras muito fáceis e que vocês vão aplicar tranquilamente na sua prova e na sua vida. Então, nós vamos estudar principalmente as mudanças no novo arcodo ortográfico da língua portuguesa, que não é tão novo assim, isso aconteceu lá em 1990. E vocês vão ver que muitas dessas coisas vocês já sabem, como, por exemplo, a inclusão das letras K, W e Y, que antes não faziam parte do nosso alfabeto oficial, apesar de que a gente usava em algumas palavras, principalmente de origem estrangeira. Mas, desde esse novo acordo, foi incrementada essas letras para fazerem parte do nosso alfabeto oficial. Então, agora, quando a gente cita o alfabeto, a gente já coloca essas 3 letras nos seus respectivos lugares. Também ocorreu a abolição do trema, que são aquelas 2 bolinhas em cima da letra U, tá? Exceto em nomes próprios, estrangeiros ou derivados. Eu vou trazer exemplos aí para vocês, mas palavras brasileiras, elas não possuem o trema. Letra maiúscula, gente, muito importante que a gente utilize nos locais corretos, como em início de frase, início de período, nomes próprios, que engloba não só nome de pessoas, tá? Tem gente que não sabe, mas nome de animais, lugares, acidentes geográficos, rios, entidades, festas, nomes astronômicos, que são os nomes, né, dos planetas, de tudo aí que está no universo, títulos de periódicos, siglas, símbolos ou abreviaturas. Tudo isso são nomes próprios. Então, você precisa iniciar com letra maiúscula, tá? Regra das siglas. Siglas de até 3 letras, todas as letras são maiúsculas. Quando eu tenho mais de 3 letras, ou seja, a partir de 4, apenas a primeira letra é maiúscula, exceto quando não puder ser pronunciada como uma palavra. Não entendi nada, você vai entender agora, porque eu trouxe exemplos para vocês, tá? Nomes próprios. Vocês já sabem, né? Maria, Nami, que é o nome da minha gata, Milo, que é o nome do meu gato,
Salvador, minha cidade natal. Brasil, meu país. América do Sul, continente. San Andreas, que é um acidente geográfico lá na Califórnia. Carnaval, que é uma festa popular. Natal também, uma festa popular. Então, eu tenho que começar com a letra maiúscula. Júpiter, que é um planeta. Terra, que é o nosso planeta. IBGE é uma sigla de 4 letras. Ah, mas a partir da quarta letra, a gente não pode colocar só a primeira letra maiúscula? Sim. Exceto quando essa palavra ela não puder ser pronunciada como uma palavra. Como é que eu vou ler IBGE? Sem ser soletrando as 4 letras. Eu não tenho como formar uma palavra que possa ser lida de forma assim, né? Discorrida, né? Eu tenho que ler letra por letra, IBGE. Então, quando eu leio letra por letra, essa sigla tem automaticamente todas as letras maiúsculas, tá? ONU é uma sigla de 3 letras, então eu preciso ter todas as letras maiúsculas, apesar de eu ler ONU, né, como uma palavra, mas tem 3 letras, então segue a regra das 3 letras maiúsculas. Já a sigla SEBRAE, eu tenho 5 letras, 6, né? Tenho 6 letras na palavra SEBRAE. E eu posso ler essa palavra como uma palavra realmente sem soletrar todas as letras. Então, aí eu posso escrever apenas a primeira letra maiúscula. Já INSS tem 4 letras, mas eu só consigo ler soletrando, então todas as letras são maiúsculas. E a ABNT também, que são as normas aí da língua portuguesa, eu também tenho que ter todas as letras maiúsculas, porque eu leio a palavra soletrando, ABNT. Não tem como formar uma palavra assim como SEBRAE, que eu junto todas as letras e posso pronunciar essa palavra de uma forma só. Entenderam? Sem soletrar. Então, essas são as regrinhas, tá? Principalmente a regrinha da sigla, você tem que saber para utilizar as letras maiúsculas no local correto. Uso facultativo, o que significa facultativo? Que não é obrigatório, que você vai escolher se você faz ou não. Então, eu posso escolher se eu utilizo a primeira letra maiúscula ou não em título de livro, por exemplo. Eu posso escrever tanto a primeira palavra apenas com a letra maiúscula e o resto escrever tudo minúscula, como se eu estivesse começando uma frase mesmo, em que só a primeira letra é maiúscula, ou eu posso escrever todas as palavras com a primeira letra maiúscula. Esse é o uso facultativo, que eu posso escolher, tá bom? Temos as palavras de categorização, que é isso? É eu colocar as coisas em uma categoria. Então, palavras que descrevem aí os rios, né? Os nomes dos rios. Eu posso colocar tanto maiúsculo quanto minúsculo, nome de rua, nome de igreja, tá? Isso é facultativo. Palavras de categorização. Também palavras relacionadas a matérias, disciplinas, por exemplo, língua portuguesa, posso escrever letra minúscula, letra maiúscula. Palavras ligadas à religião também é uma escolha, o uso ou não da primeira letra maiúscula, tá bom? O hífen, aquele tracinho entre as palavras. Quando é que eu uso, quando é que eu não uso? Olha só, trouxe as regrinhas para vocês e é muito simples. Quando que eu não uso o hífen? Quando o prefixo, aquela palavra que vem primeiro, tá? Pré de primeiro. Quando essa palavra terminar em vogal e o segundo elemento, ou seja, a segunda palavra, ela começar com R ou S. Então, minha primeira palavra terminou em vogal, minha segunda palavra começa com R ou S, eu não uso hífen. O que eu vou fazer é dobrar ou o R ou o S. Por exemplo, autorretrato. Auto, né, uma palavra que significa de si mesmo, e a palavra retrato. Eu vou juntar elas, eu não uso o hífen. Como auto termina em vogal O e retrato começa com R, eu vou dobrar o R. E aí eu vou poder, né, pronunciar a palavra corretamente, porque se eu só juntasse e não dobrasse o R, eu não poderia ler autorretrato, e sim ficaria autorretrato. Então, esse som de re, ele no meio da frase, é justamente quando eu tenho 2 R.
Um exemplo com a letra S, antissocial. Anti significa, né, tudo aquilo que é contra. Social, né, de sociedade. Uma pessoa antissocial que não gosta de socializar. Quando eu juntar, não vou usar o hífen, porque anti termina com a vogal I e social começa com a letra S. Nesse caso, eu vou dobrar o S, tá? Novamente, para poder ler, pronunciar essa palavra corretamente, com, né, a fonética correta, antissocial. Para ter esse som de S, eu vou precisar dobrar o S, tá? Então, esses são exemplos de quando não usar o hífen. Quando eu tiver o prefixo terminado em vogal, diferente da vogal que inicia o segundo elemento, eu também não utilizo o hífen. Nesse caso, a primeira palavra precisa terminar em vogal, a segunda palavra precisa começar com vogal e essas vogais precisam ser diferentes. Então, exemplo, alto termina com a vogal O, escola começa com a vogal E. Eu apenas junto, sem o hífen, não preciso fazer mais nenhuma alteração, não dobro nenhuma letra. Ele vai ficar corretamente grafado desse jeito. Juntos, sem hífen e sem nenhuma outra alteração na palavra. Quando a primeira terminar em uma vogal e o segundo começar com outra vogal. Agora, quando é que eu uso o hífen? Veja bem, o hífen se usa quando eu tiver prefixos hiper, inter e super se ligando a outras palavras que comecem com R. Então, novamente, você vê que o R é utilizado tanto com quanto sem hífen, né? Nesse caso, quando eu vou usar o hífen, eu preciso ter, antes dessas palavras iniciadas com R, eu tenho que ter prefixos. O que é prefixo? A palavra que vem antes, a palavra que vem primeiro. Precisa ser prefixos hiper, inter ou super. Então, por exemplo, hiper requisitado, né? Veja que todos esses prefixos terminaram em R. Em vez de eu juntar eles dois, eu vou separar pelo hífen apenas e não vou mudar mais nada na palavra. Tem o hiper, a segunda palavra começa com R, boto o hífen e pronto, não altera. Hiperrequisitado, interregional, super resistente. Apenas adiciona o hífen e seja feliz com a sua ortografia maravilhosa. Quando a minha primeira palavra, o prefixo, terminar com a mesma vogal que iniciar o segundo elemento, eu também vou utilizar hífen. Então, nós temos a palavra anti-inflamatório. Anti termina com I, inflamatório começa com I. Então, se eu tenho essas palavras terminadas e começadas com o mesmo elemento, eu vou adicionar o hífen e pronto, não fazer também nenhuma outra alteração nas palavras, tá bom? Então, super simples a regra do hífen. Vamos agora falar sobre acentuação gráfica, né? Quando é que eu coloco acento, né? Tem muitas pessoas que confundem, em vez de colocar o acento agudo, colocam um R no final. Então, vou trazer aí algumas dessas regrinhas também desse novo acordo, tá? Palavras que antes tinham um acento agudo e agora perderam. São os ditongos abertos, aquelas palavras formadas por duas vogais que têm um som aberto, como, por exemplo, heróico. Nesse primeiro O tinha um acento agudo, né? Porque o OI é um dos ditongos abertos. Temos o EI, EL e OI. E aí a gente tirou o acento, né, agudo desse ditongo aberto de palavras paroxítonas. O que são palavras paroxítonas? Que tem a penúltima sílaba como a sílaba tônica. Sílaba tônica é a sílaba mais forte. Então, nessa palavra heróico, eu tenho a sílaba penúltima, roi, como mais forte, e tem aí esse ditongo aberto. Antes era acentuado e agora perdeu o acento. Também nas vogais I e U tônicas, ou seja, mais fortes, em palavras também paroxítonas, com a penúltima sílaba tônica, se essas vogais vierem depois de ditongo. Então, eu tenho uma palavra feiura. Esse U era acentuado. Tinha um acento agudo no U, porque essa letra vinha depois de um ditongo, que é o ditongo EI, né? De feiura. E agora, esse U não tem mais esse acento. Também palavras paroxítonas terminadas em com dois E. E palavras com o hiato O, dois O.
Por exemplo, voo, né? Voo, de voar, né? Da palavra que tem a ver com o voo mesmo do avião. Ele tinha o acento circunflexo aí no primeiro O e agora tirou, né? Assim como enjoo também, que é uma palavra que termina com o hiato OO. Também palavras com U tônico das formas verbais risotônicas, ou seja, que tem acento na raiz, como por exemplo, arguir, tá? Essa palavra tinha o U também acentuado e agora perdeu. Quais são as palavras que mantêm a acentuação? Oxítonas e monossílabas tônicas, como por exemplo, mês e heróis. Então veja que a palavra heróico perdeu, mas heróis mantém, por quê? É a última sílaba da palavra heróis, que é a sílaba tônica. Na palavra heróico, ela não é oxítona, ela é paroxítona, porque é a penúltima sílaba que é a tônica. Então, quando eu tenho oxítonas e monossílabas tônicas, que são aquelas palavras que têm apenas uma sílaba, ela vai manter a acentuação, tá? Então, eu tenho um acento agudo em mês e tenho um acento agudo em heróis. Quando foi retirado o acento diferencial, né, nas duplas? Eu tenho a dupla, por exemplo, de para, de verbo, né? E tenho para preposição. Então, a mesma palavra pode ocupar aí duas funções gramaticais, né? E antes existia um acento diferencial, que é como o acento agudo, é um tracinho também, mas se chama acento diferencial, para diferenciar essas palavras, para a gente saber quando que era o para verbo, quando que era o para preposição, quando que é o pelo substantivo, né, que a gente fala de pelo de cabelo, e o pelo preposição, né, quando a gente fala, por exemplo, ele veio pelo beco, né, quando a gente usa essa expressão falada, pelo está sendo utilizada aí como preposição. Então, antes se utilizava o acento diferencial, que pode ser o tracinho, como o acento agudo, e pode ser o acento circunflexo. Nesse caso, no pelo, a gente utilizava, né, o circunflexo, que é aquele chapeuzinho. Então, nessas duas duplas, para e pelo, foi retirado esse acento diferencial, que era o agudo ou o circunflexo. E permaneceu nas palavras pôde, por, mantém e mantém, né? Que você vê que quando é mantém singular, tem um acento diferencial agudo. E quando é mantém no plural, quando eu falo de mais de uma coisa, né? Eles mantêm, ele está no plural, mantém vai para o plural também. Como é que ele vai para o plural? Colocando o acento diferencial circunflexo. Do mesmo jeito, vem e vem. Quando é vem no singular, uma pessoa vem, eu não coloco acento. E quando mais de uma pessoa vem, eu coloco o acento, que nesse caso é o diferencial circunflexo, certo? Então, esse acento permaneceu nesses exemplos e foi retirado nas duplas para e pelo. Agora que você já viu que foi modificado com o novo acordo ortográfico, vamos ver outras regras gerais para acentuação gráfica. Os monossílabos tônicos, né? São aquelas palavras que eu já falei para vocês que é monossílabo, é aquela palavra que tem só uma sílaba. Então, pela palavra você já identifica, né? Mono é de um. Tônico quer dizer que é forte, aquela única sílaba que ele tem uma sílaba forte. Então, eu mantenho uma acentuação nessas palavras que são terminadas em A, E e O. Como, por exemplo, pá, fé, dó e má. Eu coloco acento, né, agudo nessas vogais desses monossílabos tônicos terminados em A, E e O. As oxítonas, que são aquelas palavras que têm a última sílaba mais forte, certo? Oxítona, última sílaba mais forte. Terminadas em A, E, O, em e ens são acentuadas. Então, eu tenho sofá, café, parabéns, alguém, avó. Todas essas palavras são oxítonas e vão ser acentuadas porque são terminadas em A, E, O, em e ens, tá bom? As paroxítonas, que são a maioria das palavras da língua portuguesa, tá? A maioria mesmo das palavras são paroxítonas porque tem a sílaba tônica como a penúltima. É aquela que vem antes da última, tá? Então, elas também se acentuam bastante, certo? As que terminarem em i, is,
us, rlxn, ons, eis, uns, ãos, ans e ps vão ser acentuadas. Por exemplo, júri, caráter, órgão, tríceps, tênis, táxi, fácil, difícil, próton, ímã, que é uma palavra que tem 2 acentos, tá? No i e no a. Vírus e jockey. São alguns exemplos aí das paroxítonas que são acentuadas. Lembre-se que essas são a maioria das palavras da nossa língua portuguesa, tá certo? E as proparoxítonas, que são aquelas em que a antepenúltima é a sílaba mais forte. Então, eu tenho a última, eu tenho a que vem antes da última e eu tenho a que vem antes dessa, que é a proparoxítona, tá? Todas as proparoxítonas são acentuadas, senão você não ia conseguir trazer essa sílaba mais forte, você não ia ter como ler corretamente se não existisse esse acento, tá? Por exemplo, médico, se eu não tivesse o acento agudo no E, eu poderia ler medico, que já vira outra palavra, né? Eu medico você, quer dizer que eu administro o medicamento em você. Então, para eu diferenciar a palavra medico, que é uma palavra que existe, da palavra médico, médico precisa ser acentuado. Então, eu tenho um acento aí agudo no E, né? Faz parte da primeira sílaba da palavra, que a gente não conta assim primeira, a gente conta da última, porque tem palavras que tem mais de 3 sílabas. Essa tem 3 sílabas, por isso que a primeira é a proparoxítona, tá? A primeira é a antepenúltima. E aí, consequentemente, a proparoxítona. Mas, se eu tivesse uma palavra com mais de 3 sílabas, tá? Eu teria que ver aí de trás para frente qual é a última, a penúltima e a antepenúltima. A antepenúltima da palavra médico é justamente a sílaba me. Eu tenho que acentuar esse E com acento agudo, certo? Ônibus, da mesma forma, proparoxítona, preciso acentuar o O. Árvore, âmago, vívido, né? Porque também, se eu não colocar no vívido, eu tenho uma outra palavra aí que existe, que é vivido. Aí eu já tô falando do passado, né? Ele tinha vivido, eu tinha vivido. Já vira outra palavra com outro contexto, com outro significado. Então, eu preciso saber acentuar, porque acentuando ou não, você pode até transformar todo o contexto da mensagem. Tá vendo como é importante? Acento circunflexo, eu vou utilizar em verbos conjugados com pronomes enclíticos, terminados com vogais tônicas fechadas, tá? Elas vão levar o acento circunflexo. O que são pronomes enclíticos? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Detê-lo, né? Que significa deter ele. Para transformar na linguagem culta da língua portuguesa, a gente usa esse tracinho aí, esse lo, detê-lo, e aí vira um pronome enclítico, né? Eu conjuguei o verbo deter, colocando um acento circunflexo na última vogal, que é o E, e colocando esse pronome enclítico, que é o tracinho, junto com o leo. Detê-lo, repô-lo, fazê-lo. Tudo isso são verbos conjugados com pronomes enclíticos. E por eles terminarem com vogais tônicas fechadas, né? O T, o PO, o Z, eu vou colocar o acento circunflexo, justamente para dar esse fonema correto, para eu poder ler corretamente a palavra, entendeu? Regra para a abreviatura. Se a palavra original é acentuada, a abreviação também será. Por exemplo, página. A palavra página tem um acento agudo no primeiro A, né? Uma palavra também aí, proparoxítono. Então, quando eu for abreviar, eu vou colocar o PAG e vou acentuar esse A também, conforme está na palavra original. Da mesma forma, século. Tem um acento agudo no E. Quando eu abreviar e colocar o SEC, eu vou acentuar esse E do mesmo jeito, com o mesmo acento agudo, tá bom? Muito simples. Agora, regra para crase, tá? Muita gente utiliza errado. A crase muda totalmente o contexto da frase que você está colocando ela, tá bom? Então, você precisa saber como usá-la corretamente. A crase, gente, só ocorre quando há uma contração. O que é contrair é quando você junta 2 elementos da língua, tá? A contração entre a preposição a com os artigos definidos a ou as. Então, pode ser tanto no singular quanto no plural. Quando eu tenho a preposição a, lembre que uma mesma letra, uma mesma palavra, pode ter várias funções gramaticais. Então, a palavra a, né, que é a letra a,
pode servir tanto como preposição como artigo definido. Então, quando eu falo a bolsa, as bolsas, eu estou definindo, né, qual é o meu objeto. Então, eu estou utilizando a letra A como um artigo definido, certo? Quando ocorre essa contração, aí eu posso utilizar a crase. A crase também só é empregada diante de palavras femininas. Então, se você utilizar ela antes de palavra masculina, você já sabe que o emprego está sendo feito de forma errada, tá? A crase também é utilizada em expressões que indicam horas, em expressões como a moda de, a medida que, usada também em pronomes demonstrativos e relativos, como por exemplo, aquela, né? Eu estou querendo dizer para aquela, e aí eu fiz essa contração da preposição com o artigo e transformei a palavra aquela com o primeiro A craseado. Também em locuções adverbiais prepositivas e conjuntivas, por exemplo, à tarde, à espera, certo? Então, são esses exemplos em que eu posso utilizar a crase de forma correta, tá? Nunca antes de palavras masculinas. Faça análise do texto, da palavra, da frase e veja se cabe, né? Se existe essa contração mesmo da preposição com o artigo, porque se não houver, não tem motivo da gente utilizar a crase, tá? Locuções adverbiais, prepositivas, conjuntivas, expressões relacionadas a tempo, a horas, né? Veja se cabe a utilização da crase, porque se não for, em nenhum desses exemplos que eu trouxe para vocês está errado, tá certo? Agora vamos falar sobre classes de palavras, relembrar aí, são algumas classes que a gente utiliza no nosso dia a dia, em todas as nossas frases, a gente precisa utilizar cada uma delas para poder dar sentido àquilo que nós estamos falando, e nós vamos revisar essas classes, suas divisões, para que posteriormente a gente estude a relação entre elas. Então essas palavras se relacionam dentro do texto para dar o sentido que a gente quer. Primeiro vamos estudá-las individualmente, depois justamente essas suas relações. Então, são 10 classes de palavras que nós temos: o substantivo, o verbo, o adjetivo, o pronome, artigo, numeral, preposição, conjunção, interjeição e advérbio. E cada uma delas vai ser utilizada no local correto da frase para dar o sentido que você deseja. Primeiro vamos falar sobre o substantivo. O que é um substantivo? É uma palavra que nomeia os seres em geral, os objetos, fenômenos, lugares, ações, qualidades. E eles vão se classificar aí em algumas subdivisões. Primeiro temos o substantivo comum. É aquele substantivo que nomeia os seres de forma genérica. Então, eu não especifico, eu falo tia, tio, pode ser qualquer pessoa, apenas categorizei. Então, é um substantivo comum, né? Eu não vou, por exemplo, utilizar a letra maiúscula. Já no próprio, é um substantivo que eu vou individualizar realmente os seres. Aí eu vou precisar usar a letra maiúscula, eu já estou dando nome, né? O meu nome, Vanessa, eu preciso escrever com V maiúsculo, porque eu estou falando de mim, né? Um substantivo próprio, individualizado, eu estou caracterizando, né? Dando nome a uma pessoa, não de uma forma genérica, como o substantivo comum. Todo substantivo próprio precisa iniciar com letra maiúscula, e você já aprendeu que substantivo próprio não é apenas nome de pessoa, mas de lugares, né, de objetos individualizados, seres individualizados, acidentes geográficos, nome de cidade, país, festas populares, né? Algumas categorias aí se encaixam no substantivo próprio. Qual o substantivo que é simples? Aí a gente já está falando de estrutura da palavra. O substantivo simples, ele tem apenas um radical, certo? Como a palavra casa. O radical da palavra casa é o CAS. Já o substantivo composto tem mais de um radical. Aí você vai encontrar nas palavras compostas, como beija-flor. Eu tenho o radical de beija, que é o BEIJ, e o radical de flor, que é o FL, certo? Então, eu tenho um substantivo composto quando eu tenho mais de um radical. Eu tenho um radical na palavra beija, eu tenho um radical na palavra flor. O substantivo primitivo é aquele que não deriva de outra palavra, como se fosse aquele primeiro a falar daquela categoria, como, por exemplo, pedra. Já o derivado deriva de outra palavra que previamente já existia, como, por exemplo, pedreira. A palavra pedreira é uma derivação de pedra, certo? Então, você vê que eu trouxe elementos, exemplos que se relacionam para você entender justamente, né, como eles se originam e como eles vão sendo formulados. Então, primitivo
é aquele primeiro, e o derivado é o que vem depois deles, né? Quando a gente fala de leite e seus derivados, né? Os derivados do leite é aquilo que foi produzido com o leite, com algo que já existia, que era o primitivo, que era o leite, tá? O substantivo concreto, ele tem existência própria, aquilo que a gente vê, que a gente ouve, é um gato, é um ser humano. O abstrato são coisas que a gente não pode ver, são ações, estados, como por exemplo a beleza, o apaixonamento, né, que é um sentimento, é algo que você sente, mas que você não vê. Então ele está no campo da abstração, certo? Uma arte abstrata, né, é aquilo que o pintor coloca na tela, coisas que são imaginárias, que não existem no concreto. Então existe aí uma diferença, né? O abstrato é justamente o oposto do concreto. Tá? Ou substantivo coletivo, é aquele que vai falar de seres da mesma espécie, né? Como um enxame, que eu estou falando do coletivo de abelhas, como um cardume, que eu estou falando de um coletivo de peixes. Então, eu categorizei esses seres, né, de uma mesma espécie e eu vou dar um nome para esse coletivo, né? Como tem manada, como tem matilha, eu estou falando do coletivo aí, né, de certos seres. Nesses exemplos eu trouxe seres que são animais. Seres da mesma espécie são categorizados no substantivo coletivo, tá bom? Substantivo muito simples, nós temos essas subdivisões, vocês já sabem como utilizá-las. Agora vamos falar sobre verbos. Os verbos são palavras que indicam ações, estados e fenômenos naturais. Nós utilizamos eles na maioria das nossas frases. A gente coloca algum verbo para falar sobre algo que está acontecendo, que aconteceu ou que vai acontecer. Os verbos se classificam em regulares, são aqueles que mantêm a conjugação padrão. Então, eu tenho aqueles verbos que terminam em AR, ER e IR. Eles fazem parte dos verbos regulares, como, por exemplo, amar, comer, rir, são verbos regulares. Quando eu for conjugando, ele vai manter essa conjugação padrão, né? Com os tempos verbais, essa conjugação não vai mudar. Então, eu trago esse verbo como regular. Quando o verbo é irregular, é justamente o oposto. O radical dele, ou a terminação, vai ser alterada conforme eu vá conjugando. Então, eu tenho o verbo dizer. Quando eu conjugo, por exemplo, a primeira pessoa, eu digo. Quando eu falo de você, você diz. Então, minha primeira conjugação terminou em O, a minha segunda terminou em Z, não seguiu a minha conjugação padrão, o AR, o ER, o IR. Então, ele é irregular. Muito simples, você só vai observar a conjugação. Se alterar o radical ou a terminação da palavra conforme você for mudando o tempo verbal, esse verbo é irregular. Quando eu tenho um verbo defectivo, ele é ainda mais irregular do que o da categoria irregular. Primeiro porque ele não tem todas as formas verbais conjugadas, né? Ele vai sempre mudar e existem formas verbais que eu não consigo nem conjugar. Como, por exemplo, a palavra falir. Essa palavra não tem a conjugação da primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Como é que eu digo que eu fali? No presente do indicativo, porque eu fali no passado, tudo bem, fali. Mas e agora? Não é falo, não é falho. Não existe essa conjugação. Então, é um verbo defectivo. Além de mudar a conjugação, existem formas verbais que não podem ser conjugadas. Então, eu tenho que utilizar uma palavra sinônima para falar, né, sobre isso, que eu fali nesse momento e não antes, né? No presente do indicativo, eu preciso encontrar expressões aí sinônimas que têm esse mesmo valor. Tá vendo? É importante você ter um bom vocabulário, você conhecer várias palavras que você possa substituir, até para você não ficar repetindo sempre a mesma palavra, né? Numa redação, alguma prova escrita, algo assim. Precisa ter um repertório. Verbos abundantes são aqueles verbos que apresentam mais de uma forma verbal aceita, né? Não existe só uma palavra, eu posso conjugar por algumas formas e essas algumas formas serem aceitas pela língua, pela norma culta da língua portuguesa, tá? Geralmente, esses verbos abundantes têm uma conjugação que é regular e outra que é irregular. Exemplo, tu dize, tu diz, né? Tanto o dize quanto diz estão corretas. Uma é regular e a outra é irregular. Nós havemos ou nós hemos.
2 conjugações e as 2 estão corretas. Então, esses verbos são abundantes. Olha, tem mais de uma forma verbal ao ser, tá? E mais de uma forma para você usar as palavras, as expressões, as frases e os verbos. O verbo anômalo é o subgrupo dos verbos irregulares. Só que esses verbos têm mais alterações ainda no radical. O nome já diz, né? Anômalo vem de anomalia, de algo que é defectivo, irregular, que foge de algo padrão. Como, por exemplo, ser, ir, eu vou, tu vai, eu sou, tu é. Olha como eles mudam, né? Eu falo sou, depois eu falo é. Foi de uma palavra a outra. Mudou completamente, não nem manteve nada do radical. Mudou completamente. Eu fui conjugando e ele foi mudando. Então, é um verbo anômalo, certo? Muito simples os verbos. Agora vamos falar sobre adjetivos. O adjetivo, gente, é aquela palavra que caracteriza, que atribui qualidades aos substantivos, né? Defeitos também, né? Atribui características, né? O adjetivo, ele vai descrever. Ele é muito utilizado no texto descritivo, porque aí eu te dou várias características para que você leia, imagine, e você tenha ali, né, a imagem daquele objeto, daquele ser que eu estou trazendo para você no texto. O adjetivo pode se classificar em primitivos, né? Vem da mesma ideia do verbo. O primitivo, nesse caso do adjetivo, também são palavras que não derivam de outras, como, por exemplo, azul. É uma palavra básica primitiva. E aí eu tenho uma palavra derivada do azul, por exemplo, o azulado. Então, eu tenho adjetivos derivados. Esses adjetivos vão ser provenientes de uma palavra primitiva já existente. Então, o azulado do azul, né? O amarelado do amarelo. O adjetivo simples é aquele que tem um radical. Também você vê que essa regra não muda. Vou falar assim como eu falei para o verbo, assim como eu falei para o substantivo. Um radical é uma palavra simples, como feliz. Já o adjetivo composto, ele tem 2 ou mais radicais, né? São palavras compostas, como castanho, escuro, que eu tenho radical de castanho e radical de escuro. Pátrios indicam locais de origem, como, por exemplo, brasileiro, para falar que a pessoa veio do Brasil, soteropolitano, para falar que a pessoa veio de Salvador. Então, essas são as classificações do adjetivo, também muito simples. Você vai ver que tem regras que se repetem aí, de acordo com as classes gramaticais, são coisas que vocês já viram lá no substantivo, no verbo, você vai estar revendo aqui no adjetivo. E agora, vamos falar sobre pronomes. Pronomes, gente, são aquelas palavras que substituem ou acompanham o substantivo. Também indica a relação das pessoas do discurso, então vai elencar as pessoas ali do texto para você saber qual a relação entre elas. Relação também de posse e de posições, né? Posicionamento que você vai ler e vai poder formar a imagem na sua cabeça. Os pronomes classificam-se em pessoais, né? São aqueles retos e oblíquos. Vamos falar aí das pessoas, como, por exemplo, os retos. Eu tenho eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Então, é um pronome que tem uma função de sujeito ou de predicativo do sujeito. Já os pronomes oblíquos são os me, mim, te, ti, oá, si, li, ele, ela, si, nós, nos, vós, vos, os, as, lis, eles e elas. Esses pronomes são utilizados como objeto direto, indireto e complemento. Vocês vão ver exemplo de tudo isso, tá bom? Então, o primeiro exemplo, eu vou passar nesse concurso. Eu tenho aí a palavra eu como pronome pessoal reto, com função de sujeito. Por quê? Qual é o sujeito dessa frase? Eu. Então, o pronome teve essa função de sujeito nessa frase. Eu estou falando de mim, tá? Estou me representando aí nessa frase. Outro exemplo. Não te contaram que eu passei? O ti, tá? Depois do não. Não te contaram. O ti tem é um pronome pessoal oblíquo com função de objeto direto. Por que é um objeto direto? Porque essa frase pode ser substituída por não contaram a você que eu passei. O ti pode ser substituído por a você. E a você é um objeto direto, tá bom? Vocês vão ver também mais à frente como é que eu vou utilizar aí essas palavras como objeto direto, indireto e complemento. Então, eu trouxe para vocês uma tabela
certo? Para vocês revisitarem em relação aos pronomes pessoais. Eu tenho aí do caso reto e do caso oblíquo. Do caso oblíquo, vamos se dividir em átonos e tônicos. Observe que cada pessoa tem um pronome. Temos a primeira, a segunda e a terceira pessoa do singular e do plural. Basta vocês aplicarem aí essa tabelinha que vocês vão utilizar corretamente esses pronomes. Temos também aqueles possessivos, que o nome já diz, indicam posse. Meu, minha, seu, sua, nosso, nossa, teu, tua, vosso, vossa e todas as suas flexões para o plural, né? Que aí eu trouxe em singular. Novamente, uma tabelinha muito simples para vocês verem que eu vou utilizar, né? No masculino, no feminino, no singular, no plural. Quando é que eu utilizo no singular? Quando eu tiver um possuidor. Quando é que eu utilizo no plural? Vários possuidores, certo? Muito simples de vocês elencarem aí no texto de vocês. Temos também os pronomes demonstrativos, que vão indicar a posição de um ser ou de uma coisa em relação à pessoa que fala. Muitas pessoas confundem isso aqui, tá? Este, esta e isto, veja que eu estou utilizando T, eu estou falando em relação à primeira pessoa, né? Então, por exemplo, eu estou aqui com um objeto, certo? Eu estou segurando esse objeto, eu sou a primeira pessoa do discurso, tá bom? Eu vou me comunicar com você, falar com você a respeito desse objeto, utilizando as palavras este, esta ou isto, certo? Porque essas palavras estão relacionadas à primeira pessoa. Como eu estou mais perto do objeto, eu utilizo essas palavras. Este, esta e isto. Se você aí estivesse com esse objeto está aí pertinho de você, e aí eu vou falar em relação a esse objeto que está mais perto de você. Aí eu vou utilizar esse, essa e isso. Porque é isso aí que está na sua mão, não está na minha. Então, não é mais com T de este, é com S de esse, certo? Então, sempre que a pessoa que estiver falando estiver distante do objeto, você, que é a segunda pessoa que estiver mais próximo, eu vou utilizar essa palavra. Agora, quando nem eu nem você estamos perto desse objeto, esse objeto está lá com uma terceira pessoa, aí eu vou falar aquele, aquela e aquilo. Porque é o que está distante de mim, que sou a primeira, distante de você, que é a segunda pessoa, e perto de quem é a terceira. Então, quando eu utilizo corretamente esses pronomes demonstrativos, eu vou posicionar corretamente as pessoas do discurso. Então, quando eu estiver lendo isso num texto, eu vou poder saber se o objeto está perto da primeira, da segunda ou da terceira pessoa. Então, lembre-se que a primeira pessoa utiliza este, esta e isto. A segunda pessoa, esse, essa e isso, se o objeto estiver mais próximo da segunda pessoa. E se o objeto estiver mais próximo da terceira pessoa, eu vou utilizar aquele, aquela e aquilo, que são pronomes que demonstram maior distância. Veja que quando você fala, você já pensa aquele, aquela. Se estiver aqui perto, eu não vou dizer aquele, eu vou dizer esta. E se estiver aí pertinho de você, eu vou dizer essa. Tá certo? Muito simples. Então, eu produzi este slide. Estou próximo deste slide que eu estou falando para vocês, né? Proximidade do objeto de quem está falando. Essa apostila que está aí com vocês é muito boa e completa. Então, o objeto está próximo de quem ouve, certo? Que é vocês. Eu estou falando, você está ouvindo e o objeto está mais próximo de você. Aquele tempo de faculdade era divertido. Aí eu já estou falando de um passado distante, tá bom? Novamente trouxe aí a tabelinha para vocês verem dos pronomes que podem ser classificados como variáveis e invariáveis, certo? E vai variar aí em relação à pessoa do discurso e também vamos flexionar, tá? Em número, singular e plural. Temos também os pronomes relativos. O que são os pronomes relativos? São aquelas palavras que referenciam um termo anterior ou que iniciam orações subordinadas adjetivas. Como assim? As palavras que, quem e onde são palavras invariáveis. Palavras variáveis são o qual, a qual, porque aí eu estou mudando, né? Veja que o qual é masculino, a qual é feminino. Os quais é plural. As quais, cujo masculino, cuja feminino, cujos, cujas, já flexionei para o plural,
Quanto, quanta, então são palavras variáveis. Que, quem e onde não flexiona, né? Eu não coloco plural nessas palavras. Então, são palavras invariáveis, que eu posso falar tanto do plural quanto do singular, tanto do masculino quanto do feminino, certo? Então, isso que tem a ver com a variabilidade aí desses pronomes. Exemplos para vocês. O curso que te falei é esse, né? Então, o curso que te falei, eu já te falei sobre esse curso. Também pode ser substituído por o qual. O curso o qual te falei é esse. Ela fez tudo quanto tinha vontade. Eu posso substituir o quanto por que. Ela fez tudo que tinha vontade. São pronomes relativos. Quem estudar será feliz. O quem é um pronome relativo invariável, né? Eu estou falando que quem estudar será feliz. Na infância estudei com ela, a qual se esforçava muito. Quem é a qual? Ela, que eu já referenciei anteriormente, que na infância eu estudei com ela, né? A qual se esforçava muito. Tabelinha aí para vocês também, dos pronomes variáveis e invariáveis. Temos os indefinidos, que são aqueles utilizados para se referir à terceira pessoa do discurso de forma indefinida. Então, o nome já diz, eu não defino quem é, eu não especifico quem é. Temos também os variáveis e os invariáveis. Os variáveis sempre pense que são aqueles que eu posso transformar no singular, no plural, certo? Ou também no feminino e masculino. E os invariáveis não. Então, invariáveis, por exemplo, alguém, ninguém, tudo, outrem, nada, cada, algo, mais, menos. Não varia. Os que varia, algum, porque eu posso falar alguma, alguns, algumas, nenhum, nenhuma, todo, outro, outra, muito, pouco, certo, certa, tanto quanto, um, qualquer. Então, todos esses pronomes são indefinidos. Exemplo, eu queria encontrar algum restaurante aberto. Algum restaurante aberto, não estou definindo qual. Quero alguém para fazer uma mentoria, né? Você quer alguém, você não está definindo quem. Mas agora você encontrou, você está fazendo comigo. Toda e qualquer ajuda serve. Nada substitui o conhecimento. Gostaria de algo mais. Todos esses pronomes aí são indefinidos. E os interrogativos são utilizados para formular perguntas muito simples. Quem está aí? Quanto custa essa apostila? Qual cronograma devemos seguir? Quais assuntos estão no edital? Então, pronomes que eu inicio a frase para poder fazer uma pergunta são os nossos pronomes interrogativos. Também trouxe para vocês uma tabelinha dos variáveis e dos invariáveis, muito simples. Artigo. Artigo é toda palavra que antecede o substantivo para dar um sentido determinado ou indeterminado a este. Determinado ou indeterminado porque eu tenho artigos definidos e os indefinidos. Veja que são coisas que a gente também já viu anteriormente. Os definidos, o, a, os, as, né? Então, eu flexiono aí tanto para o plural e singular, quanto para o feminino e masculino, e eu defino. É o desodorante, não é um desodorante. Quando eu uso um, uma, uns e umas, eu estou indefinindo e, portanto, artigos indefinidos, em que eu não especifico a pessoa, o local, o objeto, tá? O nome já diz. Eu comprei uns vestidos, né? Uns vestidos quaisquer. Eu comprei o vestido que ela queria. Eu estou especificando qual vestido que eu comprei, que foi o que ela queria. Então, pelo sentido da frase, você já pode classificar tranquilamente o seu artigo. Tá vendo como é fácil? Numeral indica posição ou quantidade de elementos. Eles classificam-se em cardinais, são aqueles que indicam a quantidade exata. Ordinais são os que indicam ordem de elementos. Multiplicativos, que são multiplicação de fatores, e fracionários, que são divisão de fatores. Exemplo, há 3 vagas para o curso. Eu estou utilizando a quantidade exata, que são 3 vagas. Esse numeral, portanto, é cardinal, tá bom? Ele é bem definido. Eu sou o primeiro da fila. Eu estou indicando ordem. Primeiro quer dizer que não tem ninguém na minha frente. Então, eu estou utilizando o numeral ordinal. Muito fácil, né? Eu estudo o dobro que você. Então, se você estuda 5 horas, eu estudo 10.
multiplicativo. Dobro, triplo, quádruplo, tudo isso eu estou multiplicando. Você estudou o terço do conteúdo. Então, você tinha que estudar 90 páginas, você estudou 30. Fracionário, porque quando eu digo terço, eu estou dividindo o total por 3. Olha só aí, ó, matemática e português se complementando. Por isso que a gente precisa saber o básico de tudo. Então, esses são os tipos de numerais. Muito tranquilo também, né? E as preposições? Agora vamos falar de uma palavra que liga 2 elementos da oração. Então, esse é o principal objetivo aí da preposição. E elas podem ser essenciais ou acidentais. Quando é que elas são essenciais? Quando elas só funcionam como preposição. Essa é a única função gramatical dessas palavras. Quando é que elas são acidentais? É quando elas desempenham outras funções gramaticais além da preposição. Quando ela pode ser um outro elemento e ela também pode ser utilizada como preposição. Então, digamos que ela foi acidental. Exemplos para vocês. Preposições essenciais. A, ante, após, até, com, contra, de, perante, por, sem, sob, sobre e traz. Elas só funcionam como preposições. Agora, as preposições acidentais, fora, como, conforme, consoante, durante, exceto, mediante, menos, salvo, segundo e visto. Exemplo, ante sua perseverança, ou seja, conforme a sua perseverança, ou por causa da sua perseverança, acredito que passarás. Perante a lei, não há impedimento. Mediante orientação, farei os exercícios. Durante a prova, ela bebeu água e se alimentou. A dose do medicamento varia consoante o peso do paciente, ou seja, conforme o peso do paciente. Ela não veio segundo a recepcionista. Eu aprendo mais desde que conheci a enfermagem completa. Olha que maravilhosos exemplos de preposição para vocês.